Tem 191, 191 do nosso cenário. 191. Tempo para ser santo, tu deves tomar, viver com teu mestre, seu livro estudar, amar e servir-o, ao seu povo valer, em tudo e por tudo, sua bênção obter. Tempo para ser puro, tu deves achar, a sós com teu mestre, frequente estar, teus olhos bem fitos, nele sempre ter, pela tua conduta, prova seu poder. Tempo para ser forte, tu deves buscar, o mestre seguindo, por onde guiar, no gozo ou tristeza, lhe obedecer, aos seus bons conselhos sempre recorrer. Tempo para ser útil, tu deves guardar, calmo e resignado, em qualquer lugar, cheio da sua graça, repleto de amor, contente e submisso aos pés do Senhor. Aleluia. Orientação para o sacro, para nós cristãos. Irmão, lição de número 7. Nós vamos estudar hoje a lição número 7. É uma lição muito importante para a nossa vida cristã. Ela trata alguns assuntos que é de fundamento para a nossa vida espiritual. Então, o objetivo da aula, o autor diz, compreender os elementos que compõem a espiritualidade do discípulo apresentados por Jesus no Sermão do Monte. Nós vamos aprender exatamente o que compõe, essa espiritualidade nesse sermão que Jesus ministrou para a nossa igreja. Para início de conversa, lição de número 7, irmãos, lição número 7. Para início de conversa, para você, em que consiste a verdadeira espiritualidade? Uma pergunta para cada um de nós. Em que consiste a espiritualidade? Uns acham que é orar, outros acham que é ler Bíblia, outros acham que é pregar, porque eu falo, porque eu prego, eu sou espiritual. A vida espiritual é tudo isso e mais algumas coisas ainda. Pregar, falar de Jesus é nossa obrigação, é nosso dever. Orar é nossa obrigação, é nosso dever. Ler a Bíblia é nossa obrigação, é nosso dever. Então, o que para você, em que consiste a verdadeira espiritualidade? Em sua opinião, quais as principais diferenças entre religiosidade e espiritualidade? Aqui é uma pergunta clássica, hein? Existem muitas pessoas religiosas, frequentam igrejas, membros de igrejas, creem em Deus, creem na salvação, mas não são espirituais. Por que isso? Porque as pessoas não têm compromisso com a sua própria vida. Porque quando você tem compromisso com a sua própria vida, você busca uma vida diferenciada. Então nós vamos aprender bastante nessa revista aqui. Conhecendo o texto, aí o autor diz aqui, nessa sessão do Sermão do Monte, Jesus apresentou os elementos que devem compor a espiritualidade do discípulo.
Em relação a Mateus 5, a mensagem mudou de foco, saiu das questões éticas para as questões religiosas e espirituais. Capítulo 5 trata da ética da ética cristã, a ética que rege a vida do cristão. Esse bloco de versículos apresenta como deve ser o relacionamento do cristão com Deus. Agora o capítulo 6 mostra como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Então ele começa falando exatamente sobre a questão de ajudar tesouro na terra, ajudar no céu, porque na terra você corre o risco de perder tudo. Aí ele vai falando exatamente, né? A candeia do corpo são os olhos, você tem que ter um olho bom, porque se você não tiver olho bom, todo o seu corpo vai ser tenebroso. E ele vai discorrendo sobre isso. Aí no verso 20 fala: ninguém pode servir a dois senhores. O religioso serve a dois senhores. O cristão espiritual só serve a Deus. Em qualquer circunstância da vida dele, no trabalho, na escola, aonde ele estiver, ele só serve a Deus. O religioso serve a dois senhores. Ele se mistura fácil. E o ambiente faz dele o que quiser fazer. Então, nosso relacionamento com Deus. Jesus ensinou o modelo do reino que, em essência, distinguia-se de religiosidade dos fariseus e do ritualismo praticado pelos pagãos. É outra questão. Culto e ritual. Ritual todo mundo faz, ou principalmente hoje. O que mais tem são rituais religiosos, show, megas eventos, essas coisas todas. Mas culto a Deus é essência, é alma, é coração, é sentimento, é vida com Deus. O ritual você pode fazer de qualquer maneira. Você pega um exemplo, o Elias e os profetas lá, 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Azera, que era pior ainda. Eles tinham rituais, se cortavam, e o Elias tirava a mão barata, cara dele: fala mais alto, quem sabe nós estamos dormindo, ou está fazendo alguma necessidade, né? O Elias tirava o barato deles aí. O ritual não agrada a Deus, não leva a pessoa ao céu. Você não entra em comunhão com Deus, é um ritual. Agora, o cristão que ele tem a vida com Deus, ele cultua a Deus em espírito e verdade, Deus recebe louvor, adoração e assim por diante. A espiritualidade do discípulo deve fazer parte da vida cotidiana, isto é, o discípulo é um servo de Deus em tempo integral, não existe meio tempo, é tempo integral, é 24 horas. Esse é o problema nosso, irmãos, porque como eu aprendi na quinta-feira, nós vivemos em um mundo que cobra muito das coisas que merecem, das coisas que você necessita no momento, cobra muito isso, e você muitas vezes, você é obrigado a perder a sua comunhão com Deus por causa da sua necessidade, e é aí que você corre o risco. Mas o autor diz uma coisa: a seguir abordarei os elementos que compõem a espiritualidade do discípulo de Cristo. Primeira questão: uma espiritualidade sem máscara. Sem máscara. Não pode existir duas faces. Deus não aceita isso. A pessoa tem que ser verdadeira. Eu sou espiritual? Amém. Ninguém precisa ficar sabendo que eu sou espiritual. Quem tem que ficar sabendo é Deus. Pessoa que parte do peito que é espiritual, não é espiritual não. Para começar, ela já está pecando, dizendo que ela é, porque ela não é. Então, nesse bloco de versículos, Jesus utilizou 3 vezes a palavra hipócritas. O termo fazia referência às máscaras usadas pelos atores do antigo teatro. O hipócrita era um ator que, com sua máscara, representava o papel e fingia ser o que na realidade não era. A mesma coisa é o religioso. Ele demonstra uma coisa, mas não é.
fala. E é o que eu mais conheci na minha vida até hoje. Infelizmente, esse tipo de pessoas, esse é o joio misturado com o trigo. Aí depois acontece as coisas, meu Deus, mas aquela pessoa, aquela pessoa religiosa, não era cristão verdadeiro, não era espiritual, aquilo lá, ele tinha uma máscara. Deus usava ele, usava o dom, e tem mais uma coisa: o religioso, Deus usa ele 5 minutos e ele usa Deus 2 horas. Você entendeu? O religioso, Deus usa ele 5 minutos através do dom, mas ele usa Deus 2 horas falando o nome de Deus. Porque Deus falou, Deus mandou, Deus fez, é religioso. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, muito cuidado. É por isso que o apóstolo João fala assim: examinar-se todos os espíritos que provém de Deus. Negócio de bater no peito e falar que irmãos, eu já vi coisa na minha vida, irmãos, não quero ver mais não. Chega, Jesus. Vamos caminhando aqui. Jesus estava condenando um padrão de espiritualidade meramente exterior. Os fariseus se apropriavam dos aparatos da religião para esconder seus pecados. Meu irmão, como isso aqui é terrível, irmãos, isso aqui é terrível. Mas você fala: mas pastor, o nosso estatuto diz isso, a Bíblia diz isso, deixa o estatuto de Bíblia para lá. Cansei de ouvir isso, irmãos. Deixa o estatuto de Bíblia para lá. Vamos resolver aqui, quem está resolvido. O hipócrita religioso fazia da prática da religião um meio de autopromoção. Quem mais se autopromove dentro de igreja é religioso, não é cristão verdadeiro. Os cristãos verdadeiros às vezes estão sentadinhos no banco lá, que não tem nem oportunidade na igreja. Mas o religioso gosta de se aparecer, ele gosta de estar em evidência, ele gosta de chamar a atenção para si, ele gosta de ser, como diz a rapaziada, né? A última bolacha do pacote, né? É exatamente isso. Estou falando que Jesus está falando, não estou falando que eu estou dizendo que está legal. Jesus afirmou que eles recebiam a recompensa desejada nos aplausos dos homens. Procuravam aplausos e entenderam. A pior coisa que existe com um pregador, você vai pregar, eu preguei muito em congresso, de 95 até 2002, 2003. Depois eu parei, porque eu já estava ficando também malandro de púlpito. Falei: opa, deixa eu parar. Que você vai descobrir os chavões que você leva ao auditório, aos treinos. Principalmente os temas, alguns temas bons, você descobre os chavões da Bíblia Sagrada e você escolhe esses chavões lá. Depois que o graveiro pegou fogo, meu irmão, aí a fogueira toda acende. Desse jeito. E todo pregador de congresso, esses pregadores que itinerantes aí, eles têm 4, 5 palavras de chavões, que é para tocar fogo. Tocou fogo no graveto, pronto, vai acender. Vai acender. Vou te parar por aqui, que é negócio assim. Então ele age secreto e com recompensa deseja tão somente a bênção de Deus. O religioso, ele quer desfrutar das bênçãos de Deus, mas não quer compromisso com Deus. É por isso que em Mateus 7, agora você vai ver aqui mais para frente: Senhor, mas o teu nome, filho, não te conheço, rapaz, não te conheço. É uma sequência, capítulo 6, capítulo 7, agora você vai voltar para o verso 20 lá. Senhor, o teu nome, expulsei demônio, não te conheço. A partir
aliviamento. Sobre o tópico pai, uma espiritualidade que possui as motivações certas. Tem o teu pai que te vê secreto e recompensará. Mateus 6,4. A espiritualidade dos fariseus era apenas encenação. Não havia verdade em suas práticas religiosas. Você já foi nesses cultos aí, encontro de vasos? Quem já foi aqui? Ninguém foi? E não vai mesmo? Não vai? Não você vai passar. Olha aqui, irmãos. Foi a Deus. Olha, eu fui multado esse aí, o encontro de vasos. Eu fui porque você tem que ir para conhecer, né? Mas irmãos, vou te falar uma coisa, ó. Você sai com o coração apertado, hein? Fala, meu Deus, o pessoal brinca com Deus, brinca com os dons espirituais, brinca. Eu conheço um apóstolo aí que eu vou te contar uma coisa, olha, camarada, e ele é um religioso clássico, tem dons, mas é meu irmão, até para mim é. E se eu quisesse quebrar o barato dele, era fácil, né, Deus? É fácil, mas deixa ele com Deus. Irmãos, a coisa é complicada, irmãos. Eu conheço muitos religiosos aí que só Jesus na casa. O propósito era atrair os aplausos das pessoas, visava impressionar e buscavam a glória humana. Era uma espiritualidade sentada na ostentação. Ou você viu o camarada, vai chegar aqui, o camarada com um anelzão de bacharel, né? De ouro, relógio, aquela coisa toda, né? Ostentação. Você sabe que hoje tem até sapato especial para pregadores, né? Pregador de congresso tem sapato na Consagrada, tem esse sapato, estão lá aqui, são os sapatos pregadores lá de Los Angeles, lá dos Estados Unidos, lá que é a coisa mais linda do mundo. Acho que é 400 e poucos reais sapato aquele lá. Ostentação. Chegou aqui na igreja, né? Jesus querido. Os fariseus faziam das ações religiosas meramente ferramentas de marketing pessoal. Estou vendendo meu show. E é show mesmo. E faz o show mesmo. Faz o show. Dar esmolas, orar, jejuar eram apenas meios cujos fins eram ostentar uma falsa piedade. Isso aqui é o maior pecado que o ser humano faz, irmãos. Sustentar uma falsa piedade, fingir o que não é, face oculta. Ai, irmãos, como isso é triste. Só Deus para ter misericórdia. Em contraponto, a espiritualidade do cristão tem como finalidade maior a glória de Deus. Tudo é feito para a glória de Deus. Glória a Jesus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Tudo é para a glória de Deus. Diferentemente do fariseu, o discípulo não é um ator religioso, ele é um servo. O ator ele apresenta, o servo ele obedece. O servo ele obedece. Ele não vê o altar como palco. Sua espiritualidade não é teatral. Ele não precisa de máscara, pois seu propósito não é impressionar os homens, mas sim agradar a Deus. Tudo é feito para a glória de Deus. Não é para as pessoas você ficar contente ou ser agradável, não. É para glorificar e exaltar a Deus. Tópico B, tópico B. Uma espiritualidade que valoriza os meios de graça. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orares ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Mateus 6,6. O ensinamento do Senhor Jesus Cristo é que a oração e o jejum são preciosos meios de graça, por isso devem ser praticados com zelo. Praticado com zelo. Cristo confrontou o uso equivocado que os escribas e fariseus faziam dessas bênçãos espirituais. Jesus confrontou eles: olha, vocês
porque eles faziam tudo para se aparecer. E Jesus está dizendo, ó, que você vai jejuar, ninguém precisa saber que você está jejuando. Ninguém precisa saber. Vamos aí. Primeiro, o modo religioso de orar. Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Olha, ele tem um homem de oração, mulher de oração. Gosta de se aparecer. A oração dos religiosos não agradava a Deus, porque tinha como finalidade apenas autopromoção. Autopromoção. Ai, irmãos, isso aqui é um problema sério. Se autopromover. O modo pagão de orar, não useis uma repetições como os gentios, verso 7, Mateus 6. Ao condenar o modo gentil de orar, aí Jesus está na expressão vãs, que em original significa tagarelar. Fala, mas sem sentimento de alma. Irmãos, oração sem sentimento de alma é tagarelar. Não é orar 2 horas, 3 horas, mas é orar quando você está sentindo ou colocar para Deus o que você está sentindo. A melhor coisa que tem é quando você não tem palavra para dizer para Deus, mas que você dobra o seu joelho, coloca o seu rosto no pó e fala: Senhor, eu estou aqui. Dizer como Bunyan dizia, né? Me prostro derrotado, me levanto como um gigante. É exatamente isso. Você se prostra como derrotado, não tem nem palavra para dizer para Deus, mas quando você levanta como um gigante, porque Deus fala com você, porque você se esvaziou de você, deixou Deus agir em você. A gente tem, muitas vezes, nós temos que fazer isso. Senhor, eu não tenho palavra para orar, eu não tenho palavra, mas o Senhor é o meu Deus, eu creio no Senhor, e você começa a clamar ao Senhor. Jesus tem misericórdia de mim. Lembra do irmão Né? O irmão o Diário, o Manuel, o sogro do Luzinho, o pai da Lidinha. O irmão Né, ele geralmente começava assim: Jesus de Davi, tem misericórdia de mim. Eu esqueço nunca, sempre tem que começar a dizer: Jesus de Davi, tem misericórdia de mim. E é desse jeito mesmo. A gente tem que pedir misericórdia do Senhor, porque às vezes nós temos palavra para falar, mas muitas vezes nós temos que deixar Deus falar através de nós, que é a melhor coisa que você vai sentir da alma, lá no coração, lá no profundo. Vamos ver aqui. É um tipo de oração vazia, sem sentido. A apropriação dos religiosos e os pagãos faziam da oração e do jejum era incorreta. Por isso não recebiam a aprovação de Deus. Como cristãos devemos valorizar essas disciplinas espirituais, pois por meio delas nossa fé é edificada e o nome do Senhor é glorificado. Quando você faz a coisa certa, tanto a oração como o jejum, quem vai ser glorificado é Deus, não é a pessoa. Tudo é feito para a glória de Deus. Tudo é feito para a glória de Deus. Para refletir, o que é necessário modificar em sua rotina diária para que você dedique mais tempo à leitura da palavra de Deus, à oração e ao jejum? Cada um pensa por si. O que eu tenho que mudar na minha vida? Irmãos, um dia tem 24 horas para todo mundo. Eu não esqueço nunca de um chefe que nós tivemos. Tinha um pessoal que chegava lá no período do turno lá, ninguém tinha feito relatório, né? Aí o pessoal, cara, quando tem que se atrasar para fazer relatório? Aí um dia o chefe fez uma reunião e falou assim: você só vive atrasado em relatório porque você não tem disciplina. Porque se você tiver disciplina, por que fulano, você entrega o relatório do período, está livre, né? Chega a rendição, vai embora. Vocês ficam porque vocês não têm disciplina. O cristão tem que ser disciplinado na oração, no jejum, na leitura da palavra. Disciplina é uma coisa que nós temos que criar para nós mesmos. Porque senão, meu irmão, fica na frente da televisão para você ver como o tempo passa. Agora pega a Bíblia para ler você que sono que dá. Se não tiver disciplina, não lê Bíblia não. Não lê não.
A disciplina quem faz são cada um de nós faz a nossa disciplina mesmo. Então, toma muito cuidado. Segundo tópico aí, uma espiritualidade que possui a escala de valores correta. Escala de valores correta. Essa aqui é pesada, hein? Como diz a rapaziada, é forte, hein? Essa é forte. Escala de valores correta. Nessa sessão, Jesus ensina que a espiritualidade do discípulo deve ser pautada em uma escala de valores correta. Não há na mensagem de Cristo uma censura aos bens materiais, pois quanto o dinheiro é fruto do trabalho honesto e da bênção de Deus, não traz desgosto. Resultados oriundos do nosso trabalho é sempre um privilégio. O que Jesus condena é a ganância, a avareza, a mesquinha, que resulta em uma idolatria ao dinheiro. A questão central do ensino de Cristo é sobre as prioridades que o cristão deve ter. É o que eu sempre falo. Você prioriza o que é melhor para você. Nós priorizamos o que é melhor para nós. Cada um prioriza o que mais agrada a ele. Você vai fazer o quê? Agora, quando o cristão prioriza as coisas de Cristo, é diferente. Você vai ter uma vida diferenciada espiritualmente. Uma espiritualidade que prioriza os valores eternos. Não acumuleis para vós outros tesouro na terra. Agora fala exatamente sobre os valores eternos. Aqui são as escalas dos valores. A expressão não acumuleis tesouro na terra pode ser explicada como a determinação de uma pessoa que empreende todos os seus esforços com o propósito de acumular coisas materiais, dinheiro, fama, poder. Deste modo, seu coração está completamente dominado por esse objetivo. Ter e obter. Quando você tem isso em você, você nunca vai ficar satisfeito com nada. Sempre vai querer mais. Sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Esse é o que eu estou ensinando aqui. Nós não podemos ser assim. Você tem que estar satisfeito com o nosso cada dia. Vamos trabalhar, vamos buscar, mas cuidado com a ganância. Cuidado com a ganância. Irmãos, vou falar da própria família. Eu tenho um irmão que ele trabalha das 7, 8 da manhã até 11 horas da meia-noite. Eu não tenho tempo. Abraço o mundo. Ué, o que teve aqui no nosso 50 anos de casamento, o Ernesto? Estava nas 7 da manhã. Tem 4 faculdades. 4 faculdades. Não tenho tempo para nada. Não tenho tempo. Irmão, nós temos que ser controlados, senão nós estamos enrolados. E é o seguinte, o negócio dele é ganhar. Só Deus pode ter misericórdia. Todas as suas atividades, mesmo as de caráter religioso, são subservientes a esse único propósito. O ensinamento de Jesus Cristo não proíbe os cristãos de serem previdentes, preparar provisões para o futuro, mas sim gananciosos. Lembra a parábola lá de Lucas lá? Pô, plantei a colheita, vou colher demais. Estou no celeiro, vou fazer outros novos, e vou a alma come, bebe e regala. Você tem que faz a vida. Louco, nesta noite, terminando a tua aula, tem preparado para ti. Adianta ganhar o mundo todo, perder a alma? E é o que muitos fazem, irmãos, é o que muitos fazem. E também tem outra questão também, da questão de prioridade também. Eu conheci uma família que era, sabe, família, o Valdemiro conheceu também, o Deus conheceu, o Manuel deve ter conhecido também, alguns irmãos conheceram nos anos 80 em São João Clima. Não perdi escola bíblica, não perdia culto, e foram crescendo, Deus abençoando. Aí compraram um avião.
compraram um avião. Aí já de domingo, já não tinha mais escola bíblica, domingo tinha treinamento de voo, aquela coisa toda, né? Aí chegou uma Santa Ceia, o irmão veio de manhã, no meio da Santa Ceia à noite. Meu irmão, o pastor falou: Pedrosa, passa aqui, morava em Santo André. Passei lá. Ah, irmão, sabe o que é? Que ontem tinha lá uma competição, lá um treinamento de voo, a gente ficou lá. Então, depois que comecei outro dia. Conclusão, estão todos afastados, família grande. Vai adquirindo, vai ganhando. Prioridade, irmãos. Priorize o culto. O que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar a direção da justiça, tem mais coisas que serão acrescentadas. Prioriza. Será que, não estou dizendo que você não pode ter, não é isso, mas é priorizar. Para a Santa Ceia, principalmente Santa Ceia. Olha, eu não vou na escola bíblica, eu vou na Santa Ceia. Irmãos, é coisa para se pensar, essa questão de priorizar, é questão séria. Vamos ver aqui. A espiritualidade do discípulo não deve ser centrada no que é temporal, mas naquilo que é eterno. Em nossa escala de valores, primeiro Deus tesouro do céu, devemos ter discernimento para estabelecer a ordem correta de prioridades. Colossenses capítulo 3, Paulo deixa bem claro isso lá, capítulo 3, versículo 1 e 2. Buscar as coisas do alto, né? Vós que quem está com Cristo, buscar as coisas do alto, onde Cristo está sentado. A primeira coisa que tem que priorizar é buscar as coisas do alto. As coisas que da terra são consequência da nossa busca com Deus. Agora vem uma espiritualidade teocêntrica, quer dizer, com Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, não pode servir a Deus e a riqueza. Irmãos, amor dividido. Isso é um problema sério. É um problema sério. E quando existe essa questão do amor dividido, não dá futuro nenhum. Não tem futuro. Na escala de valores do discípulo, Deus é prioridade absoluta. Em primeiro lugar está Deus. Em primeiro lugar é Deus. Em seu ensinamento, Jesus foi categórico ao dizer que o Senhor não aceita devoção parcial. Ele quer o homem integral, corpo, alma e espírito. Não é parcial. Hoje eu entrego meu coração, amanhã minha mente. Meu coração já volta a ser. Não. Deus quer a pessoa por inteiro. Ele não habita em corações divididos. Não tem jeito de Deus compactuar com o coração dividido. A palavra mamon é a transliteração do termo hebraico, que significa aquele que se confia. Aquele que se confia. Você confia em Deus? Então é só nele. Só nele. Eu fiz lembrar agora de uma greve que teve, né? A greve maluca que tinha nos anos 80. E aí eu saí fazer ronda com o presbítero. Aí ele, deixa eu ir lá, ele falou, o que você vai fazer? Fui pegar o 38. Rapaz, você o anjo da guarda mal, jamais fica mal para ninguém. O anjo da guarda mal não faz mal para ninguém. Presbítero, rapaz. Você já pensou? Amor divino, não confia absolutamente em Deus. Deus quer que nós tenhamos essa característica de sermos sinceros com Ele. Porque Deus é sincero com a gente, irmãos. É nós que deixamos de ser sinceros com Deus.
E o que mais existe são pessoas escravas de dinheiro. Eu conheço uma família, pense numa família que ganhou dinheiro com depósito material de construção lá no interior. Mas ganhou dinheiro, aquele velho, gente boa, mas gente boa. Ele e a esposa, os dois trabalharam, casal de filho. Compraram, tinha um depósito material grande, construiu casas, alugaram, tinha um monte de coisa. Um filho e uma filha. Meu irmão, para começar, o filho já deu o chapéu da irmã. Aí a sobrinha questionou o tio. Eu sei que dizem que está uma briga de injustiça tremenda. Amor pelo dinheiro. Isso é seu, isso é meu. Isso aqui é de Deus, isso aqui é meu. Será que a pessoa não para para pensar nisso? O que é seu é seu, o que é de Deus é de Deus, o que é do irmão é do irmão. Mas sabe aquela ganância, aquela coisa, não, porque isso aqui, porque eu trabalhei mais, porque eu fiz mais. Não, filho, herança não tem que trabalhar mais porque fez mais. Não existe isso, existe igualdade. Só Deus vai ter misericórdia. O dinheiro é um potencial de escravizar o coração, mente e vontade da pessoa. Por isso, quem serve a Deus não pode mais viver debaixo do jugo do mamão. A atitude correta em relação à riqueza é uma das marcas da verdadeira espiritualidade. A atitude correta em relação à riqueza é uma das marcas da espiritualidade. Diferentemente dos fariseus que eram cobiçosos, o discípulo de Jesus tem uma espiritualidade teocêntrica, conforme Mateus 22, do 37 ao 40, Deuteronômio 6, 5. Nós somos diferentes do comportamento das pessoas do mundo. Por que isso, irmãos? Porque nós somos ensinamento de Cristo. A ética e a moral do reino, que foi ensinado no capítulo 5, Jesus agora está ensinando a colocar na prática. A teoria é boa, mas colocar a coisa na prática é complicado. Você pode adquirir muita teoria, mas na hora de colocar na prática, você vai ter dificuldade. E é essa a questão que nós temos que observar. Entre teoria e prática existe um universo. Eu posso aprender muito, mas praticar pouco do que eu aprendi. Aquilo que você aprende em primeiros socorros, cada caso é um caso. Parece que é igual, mas não é. Cada caso é um caso. Para refletir aí na página 47. Para você, como deve ser a escala de prioridades do cristão? Para você pensar. Como deve ser a escala de prioridade do cristão? Vamos ver 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, verso 10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e traspassaram a si mesmo com muitas dores. Quer dizer, todos para si mesmo muitas dores. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor ao dinheiro, não está dizendo que é o dinheiro, mas é o amor, a ganância. É o ter e obter, e eu tenho que ter, eu tenho que conquistar, eu tenho que. Irmãos, isso é um problema sério. Sério. Então, muito cuidado com isso. Caminhando aí, terceiro tópico, primeira página 48. Uma espiritualidade que supera a ansiedade. Agora, você vai ser uma pessoa espiritual que vai superar a sua ansiedade, que não é fácil. Devido às nossas necessidades cotidianas.
superar as ansiedades. Quem tem conta para pagar, chega no dia 5 que você recebe, não dá para pagar as contas. Aí você, meu Deus, e agora, hein? E agora, né? Você não dorme direito, você não come direito, você é complicado. Você fica realmente com o sistema nervoso abalado. Mas vamos aprender com Jesus. A conjunção, portanto, usada no versículo 25, indica que há uma conexão entre essa sessão e o Sermão do Monte. E os versículos imediatamente anteriores. Jesus ensina que a superação da ansiedade está ligada a uma espiritualidade saudável. Não é que você vai ser uma pessoa omissa, mas você vai ter uma fé crendo na solução do seu problema. Você tem confiança que o seu problema vai ser solucionado por Deus. Essa é a espiritualidade sadia que Deus quer de nós. Que nós temos aqui. Irmãos, é fácil falar das pessoas, mas às vezes eu fico pensando, né? Hoje mesmo de manhã eu estava pensando na Bíblia, pensando. Irmãos, pense no caso de Abraão. Sai da tua terra, tua qualidade. Aí o pai de Abraão pega a família, vai até lá, a distância, chegou lá, parou. Aí Deus fala para Abraão: sai da tua terra, tua parentela. Ele pega o sobrinho, com a família, o sobrinho junto com ele. Chega na terra que Deus prometeu, fala assim: Abraão, está vendo tudo isso aqui, eu vou dar para você. Só que o teu povo vai ser escravo no Egito. Depois de 400 anos, meu irmão, depois de 400 anos que eles vão herdar isso aqui, os meus herdeiros. Não pensa numa coisa dessa. Mas a maneira de Deus trabalhar é diferente da nossa visão, da nossa ótica. Deus já sabia que aquele povo ia fazer um monte de coisa errada, que Deus ia tirar aquele povo do Egito, sabe? Que eles iam crescer lá, porque Deus ia fazer tudo que ia fazer, como fez, que eles iam mandar José para lá, tudo. Deus sabia de tudo. Irmão, não é fácil você entender o plano de Deus, não. Você tem que parar para pensar assim: ó, é desse jeito que eu vou ficar saudável, espiritualidade saudável na presença de Deus, é crer no agir de Deus. Vou entregar na mão dele, deixar na mão dele, deixa ele agir, deixa ele por conta dele. No contexto bíblico, a ansiedade está associada à falta de confiança na autoridade de Deus. No conceito bíblico, já pensou? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vou para a terra que eu te mostrarei. Não sei para onde vou. Eu conheci um pastor aqui em Santo Amaro, que ele pregou sobre missões na igreja do domingo à noite. Pregou missões, aquela coisa toda, né? Aí ele pegou o carro para ir para casa. Deus começou a falar pelo carro assim: vai para o terminal de Tietê, naquela época só tinha o terminal de Tietê. Vai lá comprar uma passagem, vai comprar passagem para Minas Gerais. Na hora que você comprou a passagem, vou falar assim: você vai comprar a passagem. Chegou lá, chegou em casa com a mulher: apronta a mala aí que eu vou fazer uma viagem. Cara, você vai, pô, Deus está mandando ir, vou ter que ir agora. Eu falei que tem que fazer lições, que tem que obedecer a Deus. Agora Deus está mandando ir, eu tenho que ir. 11 horas da noite. Chegou lá, me chegou para passagem para Minas Gerais lá. Chegou lá, Deus falou assim: comprou passagem para tal lugar, tal cidade. Comprou passagem, viajou, noite toda, chegando de madrugada, já com o sol nascendo. Aí, lá no meio do mato, lá na estrada, lá, Deus falou assim: 10 quilômetros. Foram para outras coisas, dá para alguns para me descer? A cidade está longe aí. Não, mas dá para você parar para descer? Eu vou descer aqui. O Deus parou: mas aqui só tem mato. Desceu lá, no meio da mata, lá na estrada lá. Pegou a mala dele, se sentou em cima da mala e falou: Deus, o que eu vim fazer aqui? Daí ainda vem um camarada montar na cavalo, né? Aqueles fazendeiros, né? Esportes, descalços, né? Montar na cavalo. O senhor está fazendo aquilo, o senhor está perdido? Não, é o que Deus mandou vir para cá.
fazendeiro, o camarada tinha uma fazenda, tinha vários empregados, foi lá pregar, abriu uma igreja lá, na fazenda lá, uma igreja, no meio do mato. Aí, depois que aconteceu isso, ele falou assim: agora eu posso pregar em obediência a Deus, fazer missões, porque eu ouvi a voz de Deus e cumpri aquilo que Deus mandou. Agora, meu irmão, você for uma rodoviária, comprar passagem, sabe para onde você vai? E a mulher também era a mulher de Deus, né? Para acreditar no marido, para comprar passagem, quer fazer missões, tem que ser mulher de Deus também. Porque se a outra